Eu não sabia até ler outra resenha que este é o mesmo autor que escreveu The Atlas Six, que eu estava morrendo de vontade de ler há muito tempo. Mas isso é tão emocionante considerando o quanto eu adorava esse livro fofo. Eu estava lendo durante um período muito ocupado da minha vida, e o conteúdo do livro realmente representava isso. Os personagens principais são veteranos que se preparam para ir para a faculdade, e falam sobre terapia e aulas mais difíceis com frequência. Isso é o que eu estava fazendo também, então foi gratificante e reconfortante que esses personagens estivessem fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo. Eu sou um nerd, algo que admito abertamente, e ver todos os personagens principais tendo o mesmo amor por aprender que eu, especialmente nos campos STEM, foi incrível. Eu amo nerds, eu simplesmente amo eles. Há algo mais sobre uma pessoa tão comprometida em aprender e crescer em todos os aspectos da vida, especialmente academicamente, que eu admiro, provavelmente porque eu aspiro ser como eles e me cercar de pessoas semelhantes. Embora eu não queira entrar em um campo tão específico da ciência como a maioria dos personagens, adoro ver mulheres em STEM sendo representadas em todos os livros, pois farei o mesmo. Eu quero fazer psicologia, e, embora isso não tenha sido representado, fiz muitas outras aulas de STEM que são difíceis e muito gratificantes. Eu realmente consegui me conectar com os personagens principais dessa maneira. Além disso, o autor realmente retratou a maneira como as meninas são tratadas em um mundo, espaço de trabalho e escola principalmente dominado por homens. Havia muitos pequenos detalhes que mostravam como as mulheres são tratadas, bem como pequenos casos em que o leitor deveria se perguntar se isso era realmente sexismo. Dica: na maioria das vezes era. Criar um livro onde isso é bem representado e ter espaço para o leitor reconhecer o sexismo sutil tornou uma mensagem tão poderosa. Eu também fui capaz de realmente me conectar com a personagem principal, Belle, porque seus pais eram basicamente divorciados antes do romance começar, e ela teve que lidar com as implicações ao longo de todo o livro. Embora tenha sido triste ver um personagem lutando com o que tenho experimentado toda a minha vida, também foi válido. Isso me lembrou que eu não sou a única pessoa com pais divorciados e que toda experiência negativa e positiva que vem com isso, e qualquer emoção que eu possa sentir sobre isso, é válida. As crianças não deveriam ter que lidar com esse resultado de seus pais, mas isso acontece. A ciência neste livro foi escrita de uma maneira que provavelmente será fácil para muitas pessoas, de todos os tipos de origens, entenderem. Não gosto muito de robótica ou física, mas ainda gosto de um pouco de ciência, principalmente biologia. Apesar da minha total falta de conhecimento sobre o assunto, nunca me senti perdido quando os personagens estavam referenciando tópicos, pois o autor os explicava de maneira simples. Ainda era óbvio que era um assunto complicado cheio de matemática e ciências, mas eu senti que era fácil entender que o leitor geral deveria poder apreciá-lo sem problemas. Belle em muitos aspectos era um personagem muito relacionável para mim, especialmente porque compartilhávamos a característica de ser uma pessoa de cor e uma mulher. Houve tantos casos em que ela estava competindo na robótica em que as pessoas das equipes opostas disseram que ela era apenas pontos de diversidade ou garota de diversidade simbólica. O que era nojento, mais seriamente como as pessoas consideram as mulheres no campo STEM, especialmente as mulheres de cor. Belle nunca deixou que isso a detivesse, ela teve momentos em que não tinha certeza, mas ainda fez o que amava e encontrou seu lugar na equipe. Eu adorava sua perseverança e realmente me relacionava com ela de muitas maneiras. Acho que a forma como ela lidou com a situação familiar também foi muito madura dela, e estou muito orgulhosa dela por se encontrar ao longo do livro. Theo Luna também foi um personagem incrível. No começo eu estava um pouco hesitante em sua história e personalidade, mas ele me conquistou no final. Eu realmente gostava de como ele estava envolvido em sua escola e atividades extracurriculares, mas às vezes lutava com o que ele queria fazer. Ele estava realmente comprometido com seus amigos, a robótica, e sentiu a necessidade de ser o líder. Estou realmente feliz que, à medida que o romance progrediu, ele aprendeu a ser indulgente consigo mesmo, e não se concentrar tanto em liderar e organizar tudo. Não era sua única responsabilidade, e ele aprender isso era tão fofo. Gostei muito de como ele também aprendeu a reconhecer os sinais de sexismo sutil presentes em sua própria escola, equipe de robótica e nas competições em geral. Ele cresceu do menino que simplesmente não percebeu, para ser o menino que tentou ativamente se corrigir e ajudar Belle e Neelon. Eu tenho que dizer que o trocadilho para ter o título perto de lembrá-lo de sua frase, emo é apenas algo que você não gostaria de passar. Sinceramente, não tenho certeza do que estava esperando.
mas não vi nada além de elogios para este novo teste de Olivia Blake. É seguro dizer que o livro foi entregue. Em meio a restrições de tempo sem entusiasmo para ler, este livro é exatamente o que eu precisava. Quando o autor disse que estava escrevendo um romance STEM, era exatamente isso que eu tinha em mente. Não apenas um personagem com antecedentes STEM, e prossiga com a história de amor do tipo burro. E acho que o que mais me impressiona é como robótica ou engenharia não é meu tipo de nerd e meu campo menos favorito em STEM. Mas não houve um momento em que me sentisse entediado ou sem noção. Para dizer isso, Fomut Blake havia escrito a jornada entre Belle e Theo de forma tão convincente. Os personagens secundários realmente contribuíram para a sensação animada do livro também. Eles foram muito divertidos e alguns realmente grandes amigos dos personagens principais. Meu favorito foi provavelmente Neelon ou Dash. Eles eram praticamente opostos, mas ambos eram muito interessantes. No começo, eu estava muito hesitante sobre Neelon e a direção que sua história iria tomar, mas acabei gostando muito dela. Ela sabe que não deve nada a ninguém além de si mesma, e eu entendo porque ela agiu como uma pessoa azeda. Dash era muito engraçado, e eu gostava do personagem dele. Às vezes, o romance nesses tipos de livros me faz sentir que não é realista, mas acho que isso foi escrito de uma maneira muito madura. O romance de inimigos para amantes encontrado entre Belle e Theo foi realmente muito fofo, e eu amei a progressão do relacionamento deles. Nunca pareceu forçado, e no geral foi muito bem feito, especialmente no final do romance. A decisão que eles tomaram em relação ao relacionamento deles foi muito madura, e eu adorei ver isso acontecer no epílogo também. Eu estava orgulhoso deles por tomar a decisão que eles fizeram. Além disso, ambos os personagens tinham suas próprias vidas fora do relacionamento, e eu realmente gostei de como o relacionamento não era apenas um sobre o outro. Muitas vezes é assim, mas eu não acho é necessário saudável para os adolescentes que estão namorando ter apenas um ao outro em suas vidas e mais ninguém, e sem hobbies externos. Então, ver que eles conseguiram ter esse equilíbrio saudável foi muito importante para mim também. Como eu estava no último ano lendo isso, foi gratificante ver os personagens saindo do ensino médio e se preparando para os anos de faculdade, por exemplo, como eu disse antes com testes de AP e finais. Eles começaram a se perceber de forma positiva e apoiaram um ao outro, o que foi absolutamente fantástico de se ver. Uma das minhas lições favoritas do livro foi quando Belle não entrou na escola que queria, e em vez disso escolheu uma escola comunitária, e ninguém a odiou por isso. Mesmo as pessoas que esperavam que ela fosse para algum lugar grande e prestigioso não a envergonhavam por isso. Gostei de como o livro fala sobre como entrar na melhor escola não é tudo o que importa, e você pode ser muito inteligente ao escolher outra coisa, porque é a sua educação e não a de mais ninguém. Eu fiz o mesmo, não escolhi o mais. O destaque sobre os desafios de ser mulher em um campo dominado por homens foi uma boa abordagem. Este romance abordou muitos problemas sérios, incluindo dinâmicas familiares pesadas, mas ainda era leve, romântico e não soava como pregador. Eu entenderia se algumas pessoas não pensassem nisso como um ótimo livro de romance com certeza, mas às vezes um bom livro tem a ver mais com o que o leitor precisa naquele determinado momento de sua vida. Belle e Theo acabaram de me lembrar de como o amor jovem pode ser ingênuo e ao mesmo tempo emocionante. Aliás, o desenvolvimento de seu personagem também é algo que me deleitava. A indecisão de Belle sobre si mesma, suas habilidades, até sua moda brilhante, foi uma coisa tão divertida de ler. Isso me lembra da época em que meus colegas descobriram as coisas enquanto eu ainda estava obcecado pelo BTS e não tinha ideia do que seguir. Enquanto isso, Theo, que apesar de ter dado tudo certo, é um agradador de pessoas que carregava a pressão de ser o líder da equipe e o filho perfeito, o que com toda a justiça, não é do tipo que os adolescentes podem suportar. Ainda assim, isso impulsiona a história à medida que os vemos superando suas lutas juntos. No geral, este foi um livro tão lindo com muitos tópicos importantes, principalmente sobre faculdade e saída do ensino médio, que deveriam ser mais representados. Eu gostei de como ele lidou com tudo isso, e os personagens pareciam muito maduros e realistas. Eu realmente adorei este livro e só tirei meia estrela, pois no começo era difícil de se conectar, mas também estava em um momento ocupado da minha vida e provavelmente não foi culpa do livro. Depois disso, mal posso esperar para ler The Atlas Six do mesmo autor.